Eu me chamo César Ribeiro, sou especialista aí na criação de e-books, autor do livro Como Criar um E-book de Alta Conversão e também o diretor do Redator Online, que é uma empresa especializada na criação e no lançamento de livros digitais. Em vídeos como esse que saem aqui quase diariamente no canal, eu compartilho como que você pode sair do zero até suas 1.000 vendas, utilizando o mesmo passo a passo que eu utilizei na minha empresa e ainda utilizo para lançar e-books em diversos nichos, em diversos segmentos de mercados. E eu sempre trago isso para compartilhar aqui para você. E hoje, qual que é o tema de hoje? A gente vai falar hoje sobre uma das coisas que eu mais ouço quando se fala em vender e-books, em sair do zero até as 1.000 vendas, que é falta de tempo. Será que eu consigo vender e-book? Será que eu consigo chegar às 1.000 vendas com o meu e-book? Se eu não tenho tempo para criar o e-book, para estudar sobre esse método, para aplicar o método, para vender o e-book por conta própria, enfim, eu não tenho tempo. Será que eu consigo fazer isso? E para a gente começar, eu quero te fazer aí alguns questionamentos, né? Hoje, você se sente que não tem tempo para criar, para lançar ou para vender esse e-book? Você se sente sobrecarregado de alguma maneira com as atividades que você está fazendo hoje e por isso você acha que não consegue lançar o seu e-book? Talvez, né, você até venha adiando esse sonho, esse objetivo por algum tempo. Eu conheço várias pessoas que vêm adiando, vêm procrastinando esse lançamento, sempre falam: "Ah, eu gostaria muito, eu sempre quis fazer o e-book", né? Inclusive, na nossa última turma aí, entraram algumas pessoas falando exatamente isso. Essa oportunidade aqui é tudo que eu imaginava, porque eu sempre quis lançar o meu e-book, eu sempre quis fazer isso, é um sonho, é um objetivo meu, mas eu nunca consegui fazer por falta de tempo. Será que também está acontecendo com você? Você não está conseguindo fazer, você está deixando sempre para depois, sempre deixando para o próximo final de semana, né? Ou sempre deixando para o próximo feriadão, mas nunca consegue evoluir, nunca consegue tirar esse seu objetivo do papel? Ou quem sabe, né, você vive dizendo para você: "Ah, agora eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, mas assim que liberar mais tempo na minha agenda, assim que eu tiver mais disponibilidade, assim que eu concluir esses cursos, ou eu fazer isso aqui, tirar isso aqui da minha agenda, eu vou fazer e aí vai dar certo". Será que você está passando por essa situação? Bom, se você respondeu sim, né, para essas perguntas, se você acha que você não tem tempo para criar, para lançar o seu e-book, para vender ele, para chegar às 1.000 cópias, está sempre adiando esse objetivo, está se sentindo sempre sobrecarregado com as atividades do dia a dia e acaba não sobrando tempo para você fazer isso, o vídeo de hoje ele vai fazer muito sentido para você, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. Como que pessoas que acham que não têm tempo, elas podem chegar às 1.000 vendas? Será que é possível para essas pessoas também? E principalmente, o que elas têm que fazer, né? O que você tem que fazer para você conseguir chegar às 1.000 vendas com seu e-book, se você hoje acha que você não tem tempo. A gente vai falar sobre isso aqui na nossa live de hoje, no vídeo de hoje. Então, se você quer saber mais, continue aí comigo. Você vai entender, né, como que você vai lidar com essa questão do tempo, quais os passos que você tem que seguir, como que você organiza essa questão do tempo para que você consiga criar o seu e-book, colocar ele no mercado e você consiga chegar aí às suas 1.000 vendas, ok? Antes de tudo, eu quero que você saiba que sim, é possível. E você vai entender exatamente como que é possível e o que você tem que fazer nessa live. Mas eu já quero deixar claro para você que é possível. Pessoas com muito menos tempo que você estão nessa jornada. Pessoas que talvez com tanto tempo quanto você estão nessa jornada. Então, é possível para você fazer isso, mas é claro que você vai precisar entender alguns aspectos, se organizar para que isso possa acontecer. E se você já gostou aí desse conteúdo, acha que ele vai te ajudar de alguma maneira, que faz sentido, você também tem essa dúvida, já aproveita para deixar aí também o seu curtir no vídeo para entender que está fazendo sentido para você e também o seu comentário aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que conteúdos como esse fazem sentido para você e continuar trazendo informações como essa aqui no canal. E se não é inscrito, aproveita também para se inscrever, porque quase diariamente a gente tem novos vídeos aqui, e se você está inscrito, a sua chance de ter acesso a esses vídeos é muito maior, tá? Primeira coisa que nós temos que entender sobre tempo, né? Nós temos que entender que tempo é uma questão de preferência, né? Eu sempre ouvi as pessoas dizendo tempo é uma questão de prioridade, tempo é uma questão de priorizar, tempo algo nesse sentido. Mas uma vez eu ouvi um aluno meu, inclusive do método 0 a 1.000, falando que tempo é uma questão de preferência. E aquilo me chamou a atenção
eu fui procurar entender um pouco mais aquilo ali, eu vi que realmente fazia sentido. Tempo é uma questão de preferência, não só de prioridade, mas de preferência. E por que que uma questão de preferência, né? O que que é preferência? Preferência, se você pesquisar aí no Google, eu fiz isso para trazer esse significado aqui para você, é a ação de preferir, é a ação de escolher um entre outros. E se você parar para pensar, esses dois significados, a ação de preferir ou a ação de escolher um entre outros, é justamente o que você precisa fazer quando a gente fala em tempo. Seja para criar o seu e-book, seja para colocar ele no mercado, seja para aprender como que você sai do zero às 1000 vendas, seja para vender esse material, para chegar às suas 1000 vendas, seja para fazer qualquer outra coisa, você precisa dar preferência àquilo que você gostaria de fazer, aquele resultado que você quer atingir, aquilo que você deseja alcançar. Isso se aplica a tudo na nossa vida. Se você quer, por exemplo, ter uma alimentação mais saudável, você precisa dar preferência para a sua alimentação, para a sua saúde, para que você consiga se organizar e para que você consiga realizar esse objetivo de ter uma alimentação saudável. O mesmo acontece com as suas 1000 vendas, porque todo mundo só tem 24 horas no dia. Não tem quem tenha 25, 26, 30. Às vezes até a gente gostaria de ter, né? 30 horas, 40 horas, 50 horas, mas não tem. Não é uma coisa que a gente consegue negociar, não é uma coisa que você consegue ajustar. Você, assim como eu, tem 24 horas. Você, assim como eu, tem muitas outras atividades, muitas outras responsabilidades. Talvez o que você faça é diferente do que eu faço, mas a gente tem sim responsabilidades. Tem trabalho, tem família, tem estudo, tem aperfeiçoamento, tem responsabilidade social, tem responsabilidade com os entes queridos. Todo mundo tem só 24 horas e todo mundo, se for listar e fazer uma lista de tarefas que precisa fazer, tem muita coisa para fazer. Então, como que você vai organizar isso? Você precisa escolher, ou seja, dar preferência ao que você vai dedicar o seu tempo. Então, se chegar às 1000 vendas é algo importante para você, você precisa dar preferência para você chegar às 1000 vendas. E com dar preferência, eu quero dizer, fazer aquilo que precisa ser feito para você chegar às 1000 vendas. Isso não quer dizer que você precisa priorizar ou que você precisa dar preferência para suas 1000 vendas sempre, a todo momento. Assim como eu falei anteriormente, eu sei que você tem outras atividades na sua vida. Se você tem outras atividades na sua vida, é bem provável que você não vai focar 100% no e-book. Você vai focar nele em algum momento, você vai dar preferência para ele em algum momento, mas em outros momentos você vai ter outras coisas para fazer. Assim como provavelmente hoje você tem os seus compromissos de trabalho, mas tem também os seus compromissos de vida pessoal. Uma coisa não elimina totalmente a outra. Então, saiba que isso também se aplica ao caso das 1000 vendas, ao caso de você criar, vender um e-book que seja capaz de gerar 1000 vendas. Quando você dá essa preferência, não quer dizer que você tem que dar essa preferência todos os dias, toda hora, a todo momento. Mas em algum momento você vai priorizar isso, vai precisar dar uma determinada preferência se isso é importante para você. E o que separa, né, as pessoas que chegam às 1000 vendas, que conseguem isso, que conseguem vender o seu e-book, conseguem colocar no mercado, é justamente porque elas dão preferência ao e-book. Em algum momento elas deram preferência, seja na criação, seja no lançamento, seja em aprender mais, seja em fazer aulas, seja em divulgar, elas deram preferência para que isso acontecesse. E eu vejo todos os dias isso acontecendo com os nossos alunos, pessoas que estão vendendo porque elas estão dando preferência ao seu e-book. Então é muito importante que você tenha isso bem claro na sua mente. Tempo é uma questão de preferência. Você tem 24 horas como todo mundo. Então, em algum momento, se isso é importante para você, você precisa dar preferência. E como que eu cheguei a essa conclusão? Como que eu posso te dizer isso? Porque a gente vê isso acontecendo com os nossos alunos todos os dias. A gente tem alunos ali que entraram nos nossos treinamentos justamente para ter um apoio a mais para conseguir criar o e-book, para conseguir lançar, para conseguir colocar no mercado, para conseguir vender. E a maior parte deles, quando você perguntava por que que não fizeram isso ainda, era por não ter tempo, porque eu tenho outros compromissos, porque eu preciso finalizar isso ou finalizar aquilo primeiro. Sempre tinha essa questão do tempo como um problema, uma dificuldade maior na hora de fazer o e-book. Claro que tem também a dificuldade técnica, a dificuldade de saber como escrever, como diagramar, como fazer os anúncios, mas isso você, se você der preferência para o seu e-book, você consegue aprender, porque são habilidades. Mas o tempo era sempre uma coisa cravado que as pessoas não conseguiam fazer, ficavam ali patinando, patinando.
para a gente entender que como que a gente poderia ajudar essas pessoas, né? Como que a gente poderia dar esse empurrão extra que essas pessoas precisavam para lançar o e-book, nós propomos um desafio de 2 meses, em que esses alunos iriam fazer a sua pré-venda, ou seja, vender o material sem ele estar pronto. Eu já falei aqui outras vezes sobre essa estratégia, sobre como você pode fazer isso. Mas basicamente é você vender, né, fazer um pré-lançamento aí do seu e-book sem ele estar pronto, já vender aí para as primeiras pessoas e com isso você, já com essas pessoas, já define quando você vai entregar esse material para elas. A partir do momento que você faz isso, você cria um compromisso com essas pessoas porque se elas compraram, você tem que entregar o material. E foi isso que os nossos alunos fizeram. Quando eles criaram esse compromisso, eles se movimentaram, né, entraram em campo, fizeram o que precisava ser feito para que quando chegasse a data que eles precisavam entregar o e-book estivesse pronto e pudesse ser entregue. A maior parte deles, com certeza, se não tivesse participado do desafio, talvez nunca teria feito isso, talvez nunca teria conseguido lançar o seu material, nunca teria conseguido concluir o seu e-book. Teria ficado sempre ali nas ideias, na vontade, no desejo de fazer, mas talvez nunca teria feito. E talvez você está passando exatamente por isso agora. Você está sempre querendo fazer, querendo vender, querendo entrar no mercado, querendo fazer suas 1000 vendas, mas você não consegue fazer porque você está sempre jogando para o próximo final de semana, para o próximo feriado, está sendo engolido pelas outras atividades do seu dia a dia e não consegue fazer. Então, todo mundo que entrou nesse desafio conseguiu fazer. Isso mostra para você que é possível. E por que eles conseguiram fazer? Porque eles deram preferência para o e-book naquele momento. Eles entraram no desafio, né? Não era obrigatório entrar no desafio, então eles entraram porque eles queriam realmente entrar, deram preferência àquele desafio e todos que entraram e deram preferência àquele desafio conseguiram realizar o desafio, conseguiram fazer suas primeiras vendas e conseguiram ter o e-book pronto para entregar para aquelas pessoas. E não parou por aí. Eles continuaram em outros desafios, continuaram fazendo vendas e continuam fazendo vendas até hoje. Mas tudo começou com essa questão de dar preferência ao e-book, que eles precisaram fazer isso em algum momento. E como eu falei, não teria acontecido, né, se eles provavelmente não tivessem escolhido naquele momento entrar no desafio, fazer o que precisava ser feito. E não quer dizer que foi uma coisa fácil, banal. Foi uma coisa que realmente foi desafiadora, né? Que eles precisaram se comprometer, precisaram fazer atividades que muitas das vezes não tinham habilidade, que não sabiam fazer, mas funcionou, deu certo e foi possível eles fazer. Só que precisou primeiro dessa decisão. Eu quero fazer, é importante para mim, eu vou dar preferência para isso. Não preciso dar preferência a todo momento, mas em algum momento eu preciso priorizar isso se eu quero que saia do papel. Como você tem que fazer com qualquer coisa na sua vida. Se você quer que aquilo saia do papel, você tem que priorizar, você tem que fazer o negócio funcionar. Mas e se você não fizer isso, né? Se você não se preocupar, não dar preferência para o seu e-book e principalmente não lançar o seu e-book, nem entrar nessa jornada para você chegar às 1000 vendas, o que pode acontecer? O fato é que se você não fizer isso, você vai continuar sem tempo e você vai continuar se queixando que não tem tempo. Vai continuar dizendo, eu não tenho tempo para fazer um e-book, eu não tenho tempo para vender um e-book, eu não tenho tempo para aprender como chegar às 1000 vendas, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Isso vai persistir. E é bem provável que vai se agravar cada vez mais, porque você vai ter cada vez mais atividades e as 24 horas vão continuar igual. Mas pior que isso, quando a gente fala em e-book, é porque você vai abrir aí uma oportunidade para que um concorrente seu passe na sua frente, lance um e-book e ajude essas 1000 pessoas que você poderia estar ajudando. Tem acesso a esses novos 1000 clientes que você poderia, né, estar acessando agora através do seu conteúdo. E além disso, você está deixando de ajudar essas 1000 pessoas que você poderia alcançar com esse material. Você está deixando de alcançar elas, deixando de impactar elas. Porque se o seu material não está disponível, não está à venda, como essas pessoas vão comprar de você? Não tem como isso acontecer, não é um passe de mágica. Mesmo que o seu material já exista, você já tenha feito e-book, se você não está divulgando ele da maneira correta ou não está divulgando, que também é um erro muito comum, as pessoas também não vão conseguir ter acesso a esse material, comprar de você, você não chega às 1000 vendas, você não ajuda essas pessoas que precisam da sua ajuda, essas 1000 pessoas, no mínimo 1000 pessoas, né? Porque uma vez que você ajuda uma pessoa, você ajuda pelo menos mais uma ou duas pessoas à volta dela, dependendo com o que você trabalha. E entendendo que as 1000 vendas é só o início, é só o marco inicial, você consegue perceber que você vai ajudar muito mais que 1000 pessoas. Mas para isso acontecer, você precisa olhar para o seu e-book e falar, não, realmente é prioridade, realmente eu quero
fazer isso acontecer. Imagina, né, depois que isso acontecer, depois que um concorrente passar na sua frente, que você deixar de ajudar essas 1000 pessoas, pensa como seria para você, como que seria decepcionante talvez isso para você. Você olhar para trás e falar: "Poxa, por que que eu não comecei antes? Por que que eu não lancei meu e-book há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Por que que eu não estava nessa jornada para aprender a chegar às 1000 vendas? Porque hoje eu já teria chego aí às 1000 vendas". Você vai olhar para trás provavelmente e você vai se decepcionar por não ter feito essa escolha, por não ter dado essa preferência no momento que era para ter dado essa preferência. Talvez isso não ocorra hoje, talvez não ocorra amanhã, mas pode ter certeza que em algum momento vai acontecer. Em algum momento você vai ver uma pessoa que estava no mesmo período que você, a ficha para essa pessoa vai cair, ela vai fazer o que precisa ser feito, vai dar preferência ao e-book, vai conseguir chegar às 1000 vendas. Um tempo depois você vai conversar com essa pessoa e você vai ver, poxa, ele fez, ele estava na mesma live que eu, ele teve a mesma oportunidade que eu, assistiu as mesmas aulas que eu, só que ele deu preferência e eu não. Hoje ele chegou às 1000 vendas e eu não. Então, se você não quer ter essa carga, né, e não quer ter esse saldo, essa conta para pagar, você precisa dar preferência agora. Precisa priorizar o seu e-book, precisa pensar em como que eu vou fazer isso. E já já eu vou compartilhar aqui algumas dicas para você se organizar e tornar isso possível. Mas antes de tudo, você precisa entender que tempo é uma questão de preferência e que você precisa ter preferência se você quer ter o acesso ao seu e-book, assim como tudo que você faz na sua vida. Sabe aquela pessoa que precisa emagrecer, precisa perder peso, precisa melhorar a dieta, só que todo dia ela tá adiando isso, ela nunca faz, nunca ela foca na dieta, nunca ela foca nos exercícios que ela tem que fazer, está sempre deixando para amanhã, para depois, para outro dia. O que que acontece? Amanhã essa pessoa ela não vai estar mais magra se ela não fizer o que precisa ser feito. Amanhã ela vai continuar tendo que perder a mesma quantidade de peso de hoje. E ainda se ela não engordar, né? Porque se ela ganhar mais peso ainda, amanhã ela vai ter que trabalhar mais do que hoje. E assim sucessivamente, depois de amanhã também, e depois, e depois. Quanto mais o tempo passa, vai ficando mais difícil para essa pessoa, mais peso ela precisa perder, mais difícil vai ser, mais dores ela vai sentir quando ela começar a fazer atividade física, mais fome talvez ela tenha que passar, né? Dependendo da dieta que ela vai fazer. Tudo vai ficando cada vez mais difícil. Ou seja, a chance de você não fazer é maior a cada dia que passa. O mesmo acontece com as suas 1000 vendas, com as 1000 vendas do seu e-book. Quanto mais rápido você começa, mais rápido você chega às 1000 vendas. Quanto mais você deixa para depois, mais difícil vai ficando, mais trabalho vai ficando. E talvez lá na frente você vai olhar e vai dizer, por que que eu não comecei antes? Então tenha isso na sua mente. E aí é importante também ter em mente que, assim, se tempo é uma questão de preferência, então qual que é a real razão de você não ter lançado o seu e-book e não estar nessa jornada de vender as suas 1000 cópias? Você precisa se perguntar isso, porque às vezes a gente utiliza, né, a questão do tempo como uma desculpa. Não, eu não tenho tempo para fazer isso, logo eu não vou fazer. Eu não tenho tempo para ir para a academia, para fazer atividade física, eu não tenho tempo para cozinhar e por isso eu não vou ter uma alimentação saudável. Eu não tenho tempo para estudar finanças e por isso eu não cuido das minhas finanças pessoais. A maioria das pessoas acaba utilizando isso como uma desculpa, desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. E às vezes isso não acontece nem de forma consciente. Às vezes você fala que o problema é tempo, mas não é tempo. E aí você precisa se perguntar: será que o problema é tempo mesmo? Ou será que eu ainda não lancei o meu e-book porque eu não me sinto capaz de fazer isso, porque eu acho que eu não tenho habilidade para fazer isso ainda? Ou porque, quem sabe, eu tenho medo de lançar esse material e não dar certo, ou quem sabe porque eu tenho medo do julgamento das outras pessoas para o meu material, ou quem sabe porque eu estou subestimando o potencial de um e-book, eu acho que o e-book não serve para nada, não pode trazer tanto retorno quanto eu gostaria, ou quem sabe eu estou imaginando aqui que as pessoas não consomem esse conteúdo, não há mercado para e-books. Qual a real razão que está te travando e fazendo com que você não entre nessa jornada das 1000 vendas? Com que você não lance o seu e-book, não coloque ele em prática e esteja mais próximo das suas 1000 vendas? É isso que você tem que procurar encontrar, o real motivo. Por que é importante você encontrar o real motivo? Porque é a mesma coisa que uma pessoa que tem uma determinada dor no corpo, ela vai no médico e toda vez que ela vai no médico, ela pede uma receita de um analgésico para tomar, para passar a dor. A dor vai passar com aquele analgésico, mas passou o efeito do remédio, a dor vai voltar. Ela volta lá no médico, ela pega mais uma receita, ela toma por questão daquela dor, né, daquela dor física.
Quer dizer, ela não está fazendo um exame, ela não está se aprofundando para entender a real causa daquilo ali. Se tem talvez uma doença, uma enfermidade mais grave que ela deveria estar tratando, ou se às vezes é uma coisa até simples de resolver, que ela poderia tratar em questão de segundos, mas que ela não está fazendo. Ela não está procurando isso, ela simplesmente está indo lá, pegando um remédio, tomando, para aliviar aquela dor momentaneamente. Se você não procura entender exatamente o porquê você não lançou o seu e-book ainda, além do tempo, o que será que está fazendo você utilizar o tempo como desculpa, você vai ser igual a essa pessoa. Você vai estar utilizando o tempo como desculpa, utilizando o analgésico para aliviar essa dor, mas a real causa você não está tratando. E aí você não consegue sair do lugar até que você trate a causa real do problema. E depois que você entendeu qual a causa real, o motivo real disso, vem o próximo passo, que também é importante. Você precisa definir estratégias para resolver isso agora. Porque também não adianta eu entender que eu estou tendo aquela dor por determinado problema de saúde, mas eu não procurar ajuda médica para resolver aquele problema de saúde. Eu vou continuar sentindo aquela dor ou eu vou continuar tomando analgésicos para não sentir mais aquela dor. Então, o que você precisa fazer? Você precisa agora definir estratégias que te ajudem a resolver esse problema que você descobriu que é, né, a base, é o real motivo para você estar falando que você não tem tempo para criar e nem vender o seu e-book. Como que eu faço isso? Se é, por exemplo, você não se sentir capaz de criar o seu e-book, você vai estudar, você vai se aperfeiçoar, você vai fazer um treinamento, porque isso vai te ajudar a se aperfeiçoar e ter habilidade e se sentir capaz para você fazer isso aí. Porque você vai ter acesso ao conteúdo que vai te ajudar, que vai te capacitar. Se é porque você tem medo de julgamento, você vai procurar trabalhar um pouco com isso. Uma vez que você se aperfeiçoa, né, que você procura estudar, procura se profissionalizar naquilo, entender o que realmente você tem que fazer da forma correta, o próprio medo aqui de julgamento, das pessoas falarem algo errado do seu conteúdo também vai diminuir, porque agora você se sente mais preparado. Então, você também vai procurar fazer isso. Se você está subestimando o potencial do e-book, você vai pesquisar para entender como que é esse mercado, quanto que fatura, se realmente tem potencial, se não tem potencial, quantas pessoas estão faturando, quantas vendas existem nesse mercado. Existem várias pesquisas aí que você pode ir atrás para procurar entender. Mas aí eu não estou usando só o tempo como desculpa, eu estou correndo atrás para ver se realmente aquilo ali se aplica. Isso é muito importante. E esses, logicamente, são só exemplos de estratégias que você pode fazer aí para você entender o que está te parando, o real motivo por trás disso e como que você resolve esse problema para não ficar mais travado e para não perder a chance aí, deixar alguém passar na sua frente quando se fala nas 1000 vendas. E não se esqueça, um dos maiores benefícios de você criar e vender um e-book e chegar às suas 1000 vendas é justamente porque você consegue ganhar mais tempo livre ao fazer isso. É uma venda que não depende de você. Logo, a partir do momento que você faz isso, você vai resolver esse problema de não ter tempo. É uma solução para esse problema de não ter tempo. Não é uma coisa que vai te deixar mais sem tempo, né? Que vai drenar mais o seu tempo. Na verdade, você está se dedicando hoje, você está dando preferência hoje, está priorizando hoje a construção do seu e-book para daqui 30 dias, 2 meses, 3 meses, enfim, vai depender da sua velocidade, né? Para que quando chegar a um tempo aqui à frente, você tenha tempo disponível. Você consiga liberar esse tempo na sua agenda. Você consiga, por exemplo, alcançar mais pessoas, impactar mais pessoas, transformar mais pessoas. Percebe como é uma coisa que, na verdade, te ajuda ao invés de te atrapalhar, né? Então, se o seu problema é falta de tempo, na verdade, é justamente por isso que você deveria lançar o seu e-book, criar esse material e se preocupar em chegar às 1000 vendas. Porque uma vez que você fizer isso, você vai ter mais tempo livre. Você vai ter vendas acontecendo diariamente no seu negócio sem depender de você, sem que você precise estar lá para entregar, sem que você precise estar lá para a venda acontecer. Um processo semi-automático. E uma vez que você aprende isso, né, como que você chega às 1000 vendas, você chegou lá pela primeira vez, um efeito colateral disso é porque você pode replicar essa estratégia para quantos e-books você quiser. Então, você não vai chegar só uma vez às 1000 vendas. Você se torna capacitado a chegar mais de uma vez essas 1000 vendas com mais de um e-book. Isso, logicamente, vai te ajudar a ganhar ainda mais tempo, a resolver ainda mais esse seu problema de tempo, além de ganhos financeiros, aumentar o seu alcance, o seu impacto e outros efeitos que essa metodologia é capaz de gerar para você. Como que eu me organizo para isso acontecer? Eu separei aqui
3 passos para você conseguir se organizar, entrar nessa jornada 0 a 1000, que é a jornada de você sair do zero até as suas 1000 vendas, você conseguir criar, lançar esse seu material e conseguir vender e, quem sabe, até chegar às 1000 vendas. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma metodologia, um passo a passo que funciona, ou seja, que já gerou vendas, que já gerou 1000 vendas de algum material. Porque se você não tem tempo, né, ou você tem pouco tempo, você provavelmente não quer perder tempo com aquilo que não funciona. Na verdade, não faz sentido. Se eu já estou me queixando que eu não tenho tempo, ou não tenho tanto tempo quanto eu gostaria, eu ainda vou focar em uma coisa que eu não tenho certeza que funciona, que não tem ninguém fazendo aquilo ali, que ninguém nunca chegou a essas 1000 vendas, ou que eu não consigo ter ideia se realmente funciona ou não, eu estou desperdiçando o pouco tempo que eu tenho com uma coisa que provavelmente não vai dar certo. Agora, a partir do momento que você seleciona um passo a passo que funciona, que já foi capaz de gerar 1000 vendas, você está dedicando, mesmo que seja pouco tempo, aquilo que você sabe que funciona, aquilo que já deu certo. Uma vez que você faz isso, a sua chance de chegar às 1000 vendas também é muito maior do que se você selecionar um método, um passo a passo, uma metodologia que não funciona. E o mesmo se aplica às pessoas que você vai acompanhar. Você precisa acompanhar aquelas pessoas que já fizeram as 1000 vendas, que vendem e-books, que criam esses materiais, que fazem, não só ensinam, mas fazem também. Porque se você aprende com quem faz, você logicamente vai estar aprendendo coisas que são do campo de batalha, que a pessoa já testou, que ela tem utilizando, como é o nosso caso aqui no Redator Online, e o método que eu compartilho com você. É o método que eu já utilizei para chegar às 1000 vendas. É um método que a gente aplica diariamente para ajudar os nossos clientes a lançarem materiais em diversos nichos. Então, é um passo a passo que funciona. Se você tem pouco tempo, você precisa primeiro escolher um passo a passo, uma metodologia que funcione. Senão, você vai acabar perdendo o pouco tempo que você tem com uma coisa que não funciona ou que não vai trazer tanto retorno quanto você gostaria. Uma vez que eu priorizei, né, escolhi aquela metodologia que funciona, qual que é o segundo passo? Você vai dar preferência para o seu e-book pelo menos uma vez por semana. Lembra da história da preferência? O que é preferir? O que é dar preferência? É você escolher o seu e-book entre as outras coisas que você tem que fazer. Você vai escolher o seu e-book entre as outras coisas que você precisa fazer, mas você vai fazer isso só uma vez por semana. Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora. Você vai fazer só isso uma vez por semana. E não precisa nem ser um dia inteiro. Pode ser só algumas horas da sua semana para você focar, parar e fazer aquilo que precisa ser feito no seu e-book. E por que eu estou te dizendo isso? Porque foi exatamente o que os nossos alunos fizeram no desafio da pré-venda, né, que eu compartilhei aqui com você anteriormente. Eles dedicaram algumas horas por semana para fazer aquilo que precisava ser feito, para realizar aquele desafio, para tirar o e-book do papel, gerar suas primeiras vendas e conseguir entregar o material. E eles conseguiram fazer. E eu te digo isso porque nós estávamos lá. Muitas dessas atividades que eles fizeram no decorrer do desafio, eles realizaram junto comigo. Eu estava lá ao vivo com eles durante as horas ali para que a gente fizesse, para tirar dúvidas, para dar esse suporte. Então, por isso que eu digo para você que é possível você fazer se você dedicar algumas horas da sua semana para focar nisso. Quantas horas? As horas que você tem disponível. 1 hora, 2 horas, 3 horas, você já vai conseguir fazer. É claro, quanto menos tempo você está dedicando, mais vai demorar para que você consiga fazer isso. Mas saiba que você não precisa dedicar nem uma semana inteira, nem um mês inteiro, nem um ano inteiro, nem todo dia para que isso aconteça. Dedicando poucas horas da sua semana, você já consegue fazer isso. E você vai fazer isso. Você vai dar preferência para o seu e-book uma vez por semana. Fez isso? O terceiro passo é seguir o método. Você escolheu uma metodologia que funciona, um passo a passo que funciona. Você já sabe que funciona, ele já gerou esse resultado. Agora, você vai priorizar o seu e-book naquela semana, né, uma vez por semana, e vai fazer o que você precisa fazer em relação ao método que você escolheu. Não vai ficar inventando moda, não vai ficar pulando etapas, não vai ser uma pessoa apressada que quer o resultado para amanhã. Não, você vai fazer aquilo que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito. E vai ter disciplina, ou seja, fazer aquilo pelo tempo necessário para que você consiga tirar o seu e-book do papel e para que você consiga gerar as suas 1000 vendas. Se você fizer isso, eu não tenho dúvidas que você vai chegar às suas 1000 vendas, mesmo que você ache que não tenha tempo, porque você vai conseguir abrir tempo, e não precisa ser muito tempo, como você já viu, vai seguir uma metodologia que funciona, que logo
vai otimizar esse pouco tempo que você tem, porque você vai aplicar aquilo que já funciona, e ainda você vai seguir o método, vai na direção correta, né? Seguir o caminho correto. Então, se você está saindo de um lugar para ir para uma outra cidade, por exemplo, se você pegar o caminho para ir até aquela cidade, que é um caminho que você sabe que funciona, um caminho que você já percorreu, que é o caminho mais curto, mais rápido para você chegar àquele destino, você vai chegar mais rápido àquele destino. Agora, se você escolhe pegar atalhos pelo meio do caminho, o que vai acontecer? Talvez você vai se perder, talvez você vai entrar num lugar que, na verdade, o caminho era muito mais longo e você não sabia. Pode acontecer de furar o pneu na estrada, não é? Se você vai fazer uma viagem de carro, o mesmo acontece com a sua jornada do 0 às 1000 vendas. Se você for no caminho focado naquilo que já funciona, naquilo que já deu certo, você vai chegar mais rápido e mesmo que você tenha pouco tempo, você vai conseguir chegar lá muito mais rápido. Agora, se você ficar se desviando do caminho, você não vai conseguir chegar. Mas, se você não quiser, se você falar para mim que você não quer lançar o e-book, que você não quer entrar nessa jornada, você não quer aprender a sair do 0 às 1000 vendas, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É uma escolha que você pode fazer. Porém, você tem que colher o ônus e o bônus dessa escolha. Como assim? O bônus é, se eu não escolhi, talvez eu vou ter tempo para fazer outras coisas nesse período que eu estaria dedicando para criar, para lançar meu e-book, colocar ele no mercado e vender 1000 cópias. Agora, o ônus é o que você deixa de ganhar com essas 1000 vendas. Então, são as 1000 pessoas que você deixa de ajudar a impactar, são os ganhos financeiros que você vai deixar de ter, é o reconhecimento e a autoridade que você vai deixar de ter por não ter feito isso, é talvez o arrependimento que você vai sentir daqui a alguns dias, alguns meses ou alguns anos, né, quando essa ficha cair. Toda escolha que a gente faz é uma conta que a gente assina, né? Uma vez que eu fiz aquela escolha, eu assinei aquela conta. Quando aquela conta voltar, eu tenho que pagar. Eu não posso dizer, não, não fui eu que fiz, eu não vou pagar essa conta. O mesmo se aplica aqui com a sua jornada 0 a 1000. Se você escolheu que, não, eu vou fazer, vou priorizar meu e-book, não pela vida inteira, não por todo momento, mas pelo menos uma vez por semana, como a dica que eu compartilhei aqui, beleza, você vai colher os bônus dessa escolha. Se você não fizer essa escolha, você vai colher também os resultados dessa escolha que você não fez. Se fez sentido para você, você está acompanhando, aproveita, deixa o seu curtir aí, né? A gente sempre pede para que você faça isso como produtor de conteúdo, não é para, né, não é só pedir da boca para fora não, mas é porque isso realmente ajuda a gente a entender quando o conteúdo faz sentido para você, que é a pessoa assim mais que a gente prioriza realmente na hora que a gente vai fazer os nossos conteúdos. Então, se você gostou, deixa o seu curtir aí para que eu entenda que isso fez sentido para você. Comenta aqui embaixo também se você vai priorizar, né, dar preferência para a criação e lançamento do seu e-book para você chegar às 1000 vendas, que eu vou ficar muito feliz aí de ver o seu comentário e, na medida do possível, também vou responder. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, também comenta que eu vou responder aí na medida do possível. Obrigado pela sua participação. Eu vejo você na nossa próxima live.